de agora você vai rever as reportagens especiais do Panorama em 2010. Começa aqui o Panorama Especial. Trilhos, vagões, locomotivas. Estes e outros elementos do abandonado mundo das ferrovias podem voltar a fazer parte da paisagem brasileira. Com a locomotiva da economia a todo vapor, a retomada do transporte ferroviário pelo Brasil pode finalmente entrar nos trilhos. Para os entusiastas da ideia, esta seria a estratégia certa para diminuir o gargalo do transporte das riquezas que o país produz. Em 2010, o Panorama passou em revista a infraestrutura do transporte de cargas. A repórter Ana Chalub foi verificar por que o Brasil trocou os trilhos pelo asfalto e mostra que essa opção começa a ser repensada. Sinônimo de um tempo distante, a Maria Fumaça remete a um passado em que o Brasil era cortado por linhas de trem de norte a sul, de leste a oeste. O Brasil já teve 36 mil quilômetros de linhas de trem em funcionamento. Mas depois de levar gente para os 4 cantos do país, muitas ficaram assim, praticamente abandonadas. O desperdício de 2 décadas que nós ficamos relegados a um plano de ostracismo. Acho que por um equívoco político, por um equívoco gerencial, né? Ao meu ver, decisões equivocadas. Foi na década de 50 que o transporte ferroviário começou a ser substituído pelas estradas. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos países incentivaram a indústria automobilística e os carros produzidos no país precisavam de rodovias. Logo, o transporte rodoviário se mostrou mais competitivo. As rodovias são mais, a construção seria um pouco mais fácil, eu tenho maior flexibilidade de traçados, posso ter mais inclinações das rampas, também no aspecto de veículos, né? Se a gente pensa no aspecto ferroviário, locomotivas, vagões, todos esses elementos, a fabricação é mais demorada, é um processo mais lento, é mais caro também. Hoje, as ferrovias se limitam a algumas linhas para transporte de cargas e outras poucas voltadas ao turismo. Enquanto as ferrovias somam apenas 29.800 quilômetros, o Brasil tem 1.634.000 quilômetros de estradas. Isso explica por que 61,1% dos produtos e mercadorias que trafegam pelo país são transportadas pelas rodovias. Os trens são responsáveis pelo transporte de 20,7% das cargas. Mas a capacidade de transporte das rodovias está no limite. Esta é a avaliação do presidente da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Segundo ele, as estradas estão deterioradas e a idade média dos caminhões, 18 anos, piora ainda mais a situação. Por isso, ele afirma que é imprescindível recuperar e ampliar a malha ferroviária brasileira. Hoje o caminhão faz o papel, pela falta de ferrovia, faz o transporte em longas distâncias, onde ele é menos competitivo e gera menos eficiência logística. Com as ferrovias, ele vai poder fazer o seu papel principal, que é de alimentador e distribuidor da carga, nas pontas. E vai continuar fazendo, porque é impossível substituir totalmente o transporte rodoviário, ele vai continuar tendo uma importância grande também no transporte de longa distância. Se os planos do Ministério dos Transportes derem certo, velhos vagões como este, que hoje são apenas peças decorativas de um passado distante, vão dar lugar a uma nova estrutura ferroviária. O Ministério pretende investir 30 bilhões de dólares na construção de 11.800 quilômetros de ferrovia. Temos provocado a discussão desse tema, levado isso para dentro do Poder Executivo e também tentado levar para a sociedade, levar para a tribuna dessa casa, sensibilizar os nossos pares
da extrema necessidade de termos ferrovias eficientes, capazes e, claro, complementada por portos, por hidrovias, né? Nós temos uma característica de carga pesada no Brasil, carvão, minério, siderúrgico e agora as commodities agrícolas, complexo soja, complexo açúcar, álcool. O importante nisso é que a construção desse planejamento de levar ao interior e de buscar a distribuição entre os portos e as hidrovias praticando a intermodalidade proporciona aos usuários do sistema, principalmente aqueles no interior do Brasil, uma alternativa. Segundo o especialista da Universidade de Brasília, o custo inicial de cada quilômetro de ferrovia é de aproximadamente US$ 1 milhão. Mas ele afirma que a eficiência desse tipo de transporte em um país do tamanho do Brasil compensa a longo prazo os gastos iniciais. Um caminhão, por exemplo, hoje, o bitrem, seria 57 toneladas. Um único vagão transporta 120 a 140 toneladas. Um único vagão. Mas será que a recuperação das ferrovias põe em risco o trabalho dos caminhoneiros que vivem do frete nas estradas do país? A utilização de transporte por rodovia, por caminhões, ele vai acontecer. Porque você precisa de caminhões para que leve a carga do navio, por exemplo, do porto até o centro de consumo ou do centro de consumo até uma ferrovia. Agora, isso pode ser feito por caminhões menores e percursos menores. Cada modo de transporte, ele tem as suas características e tem as suas especificidades. Ou seja, todos deveriam conversar entre si. Então, se a gente usasse racionalmente os sistemas de transporte, os diferentes modos que existem, seria o ideal, que é o que fazem os países desenvolvidos. A Constituição brasileira prevê que tudo que está no subsolo pertence à União. Quem explora, paga por isso. Mas no caso da exploração mineral, tem pago pouco. Muito abaixo, por exemplo, dos royalties remunerados por quem lida com o petróleo no território brasileiro. Este é apenas um dos pontos do novo marco regulatório para o setor mineral, que vem sendo discutido pelo governo. É o que mostra a repórter Mariana Prichitsky para o Panorama. Do subsolo são retirados produtos que fazem parte do nosso dia a dia, como areia, brita e até mesmo água mineral. Mas também itens valiosos como ouro e diamante. O setor mineral é a base para várias cadeias produtivas. O minério de ferro, por exemplo, é transformado em aço, muito comum em máquinas, ferramentas e na construção civil. No Brasil, riquezas minerais não faltam. Hoje o setor representa 5% do PIB. Em valores, a produção nacional chega a 15% do que se extrai em todo o mundo. O Brasil é um país muito rico em recursos naturais, especialmente em recursos minerais. Atualmente, o setor mineral, a indústria extrativa, representa em torno de 5% a 6% do PIB. Mas esse valor poderia ser muito maior, dado o potencial geológico brasileiro. Mas as normas do setor mineral estão defasadas. O Código de Mineração, hoje em vigor no Brasil, é de 1967. Para modernizar as regras, o Ministério de Minas e Energia prepara o Plano Nacional da Mineração 2030. A ideia é enviar projetos de lei para o Congresso e fazer um novo marco regulatório para o setor. Nós temos feito várias discussões em vários níveis para nós termos propostas que se por um lado contribuam para o crescimento da mineração, por outro façam com que a mineração que está e aproveita um bem que pertence à União, ele seja uma fonte de renda, uma fonte de emprego e desenvolvimento da região produtora. A discussão preocupa os empresários. O setor exige muitos anos de investimentos e eles temem que uma possível instabilidade jurídica diminua os recursos da mineração. Mineração é uma indústria de longo prazo. Quer dizer, você tem que investir durante, às vezes, décadas para poder, eventualmente, chegar a uma mina, né? E se você não tem, vamos dizer, uma estabilidade legal, né, ninguém investe, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. O próprio Instituto Brasileiro de Mineração, mesmo no contexto dessa discussão que fazemos há 2 anos, que ganhou a mídia, informa
a sociedade brasileira de que a mineração continua crescendo a sua previsão de investimentos. A própria discussão do novo marco regulatório, de forma alguma, está afugentando investimentos na mineração. Uma das propostas em estudo é transformar o atual Departamento Nacional de Produção Mineral em agência reguladora. Eu acho que a criação de uma agência é um passo fundamental no sentido de organizar o Estado para esse novo tempo que nós precisamos ter, que é o novo marco regulatório do setor mineral no país. Tudo que está no subsolo é da União. É isso que garante a Constituição brasileira. Quem explora precisa pagar. Hoje, a compensação financeira pela exploração de recursos minerais varia entre 0,2% e 3%, muito abaixo dos royalties pagos por quem explora o petróleo no território brasileiro. O governo estuda mudanças na forma de compensação. Minas produz 72% do minério de ferro do Brasil, que corresponde a 15% de toda a produção do planeta. O governo de Minas arrecadou com todo o royalty da mineração apenas 63 milhões de reais no ano passado, contra mais de 1,250 bilhões só da Prefeitura de Campos, na Bacia de Campos, que é um petróleo explorado a quilômetros da costa brasileira sem causar o dano ambiental. A gente nem vê onde está sendo explorado o petróleo. E, na verdade, os royalties são compensações em cima de dano ambiental e também do impacto social. Agora, eu pergunto, se é a mineração ou é o petróleo que gera um impacto ambiental maior? É claro que é a mineração. Os empresários alertam. É preciso cuidado ao discutir royalties, porque aumentar valores pode afetar a competitividade do setor. Para o mercado interno, a cada tostão que você sobe em tributação de qualquer natureza, quem paga é o consumidor. No plano internacional de exportação é mais complicado, porque aí ele está vamos dizer, competindo com outros países. Tributar a exportação, nenhum país do mundo faz. No momento em que você tributar a exportação aqui, você tira totalmente a competitividade da exportação brasileira. A discussão ela não pode ser isolada, royalties, sem compreender o quanto existe de real carga tributária ou de isenção tributária, para que você possa, de fato, manter o equilíbrio, manter a razoabilidade, garantir com que a sociedade possa, de fato, ter o usufruto do bem mineral que é um bem da União, sem que a indústria mineral ou a mineração brasileira perca competitividade. Um dos desafios do país é transformar o mineral retirado do solo brasileiro em emprego aqui mesmo. Hoje, benefícios para exportar o minério de ferro bruto tornam a venda a outros países mais lucrativa do que transformar o mineral no Brasil. Os estímulos deveriam ser o contrário. Devia ser um estímulo para que a cadeia produtiva fosse realizada no Brasil, que os empregos gerados pela eventual possibilidade que Deus nos deu com o setor mineral deveria ser dentro do Brasil. Hoje nós estamos abrindo mão de recursos naturais não renováveis e sem que o Brasil tenha a adequada remuneração, a adequada contrapartida pela exportação desses produtos. Ao contrário, estamos incentivando e estimulando essa exportação. Deputados especialistas em mineração defendem que a discussão no Congresso deve começar logo para garantir o bom desempenho da atividade. A previsão é otimista. Em 2009, o setor teve um saldo positivo de 13 bilhões de dólares na balança comercial. E a expectativa é de chegar a pelo menos 17 bilhões este ano. É um debate que nós temos aqui condição de fazer em um ano, aprovar essa agência no ano de 2011 e já entrar 2012 já com a nova legislação. Em 2010, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou, entre outras coisas, em quais instituições o brasileiro mais confia. O resultado, cuja apuração coincidiu com o período de campanhas eleitorais, mostra que a Igreja Católica saltou de 7º para o 2º lugar no ranking. Perde apenas para as Forças Armadas. Os números confirmam a máxima que diz que religião e política sempre andaram juntas. A repórter Paula Bittar mostra que na última campanha eleitoral não foi diferente. Temas como o aborto e casamento gay e a própria crença ou não em Deus foram muito usados e com sucesso para influenciar o eleitor.
Somos o maior país católico do mundo. Ao todo, 112 milhões de brasileiros encontraram na fé católica a sua religião. O dado é de uma pesquisa feita em 2009 pelo Instituto Análise. Mas o número de cristãos no Brasil que se identificam com outras religiões cresce. Hoje, 43 milhões de pessoas são evangélicas. Nas últimas eleições, o debate político esbarrou nas portas das igrejas de um jeito que há muito tempo não se via. Uma eleição que todo mundo interpretou em todas as direções, antes de tudo como um duelo de gerentes, né? Uma coisa, antes de tudo com um tom econômico, apareceram de repente valores no segundo turno. Desde 1890, o Brasil é um estado laico. Pouco depois da proclamação da República, o Marechal Deodoro da Fonseca editou um decreto instituindo a separação entre igreja e Estado. A Constituição de 1988 também proíbe União, Estados, Distrito Federal e municípios de fazer alianças com cultos religiosos ou igrejas. Política é uma coisa que vai decidir o que vai ser o país, o que tem a relação com o país. E a religião não, a religião é uma coisa que é do espírito, da alma da pessoa. Ao contrário do que parece senso comum, este sociólogo chama a atenção para uma tendência que, segundo ele, é histórica e legítima. O cidadão leva em conta, sim, as convicções religiosas na hora de tomar decisões, inclusive numa eleição. É muito frequente que as crenças religiosas e a condição de religioso em que a pessoa se vê seja por ela tida como um dos principais critérios que ela tem para tomar decisões, inclusive no plano coletivo. Existem países que são teocracias, que a religião está no centro do poder do Estado. E existem outros países, como por exemplo os Estados Unidos, né, onde determinados valores religiosos são intocáveis. Os políticos sabem que se mexerem naquilo, eles estão perdidos. E desta vez, os candidatos a presidente perceberam o peso que a religião tem para o eleitor. No segundo turno, o debate de temas de cunho religioso se intensificou. Serra comentou no Twitter nota da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que incentivou o voto em pessoas comprometidas com o respeito incondicional à vida, à família e à liberdade religiosa. E disse: recebi documento da CNBB que coincide com o meu pensamento sobre a eleição. Ainda candidata, Dilma teve de publicar um compromisso de não mudar a legislação sobre o aborto para não perder votos entre eleitores mais religiosos. E há 3 dias da decisão em segundo turno, o Papa Bento XVI instruiu os bispos do Brasil a orientarem os fiéis para não votar em candidatos que defendessem o aborto. Na hora de decidir, de opinar sobre questões como o aborto, ou como a legalização do aborto, ou como o casamento gay, você pensa em religião, em aspectos religiosos ou não? Não. Em que você pensa? Penso em Deus. Porque isso não é de Deus, isso é do diabo. É um demônio, uma pomba gira. Eu sou obreira e falo isso, você entendeu? Porque eu tenho o dom. Qual o poder que a igreja tem no Brasil? Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas aponta que nos últimos 3 meses, a igreja pulou do 7º para o 2º lugar no ranking das instituições mais confiáveis. Perde apenas para as Forças Armadas. As igrejas evangélicas têm muito mais influência na vida dos fiéis do que as católicas. Entre os pentecostais entrevistados, 54% disseram já ter mudado algum hábito de sua vida por conta da religião. O número entre os católicos é de apenas 9%. A senhora votaria numa eleição em alguém que o seu pastor indicasse? Votaria. Por quê? Você sabe por quê? Porque se ele está indicando ali é com direção de Deus. Porque o nosso pastor somos usados por Deus. Apostar na religião parece ter dado resultados. No segundo turno, José Serra aumentou de 25% para 52% na intenção de voto dos evangélicos em menos de 2 semanas. Entre os católicos, cresceu de 29% para 41%. Dilma, depois de declarar posições alinhadas com os setores religiosos, conseguiu manter o mesmo percentual entre os evangélicos, 41%, e cresceu um pouco mais entre os católicos, de 50% para 52%. Mas este especialista diz que o debate religioso continua sendo uma tendência sem tradição na política brasileira. Foi uma coisa ocasional. E não foi a questão religiosa em si, foi uma questão específica, né, que diz respeito também às crenças religiosas, que foi a questão do aborto. E depois do casamento entre pessoas do mesmo sexo. O debate intenso envolvendo política e religião pode ter influenciado também as eleições para o Congresso Nacional.
No ano que vem, Câmara e Senado passam de 43 para 66 parlamentares evangélicos. O aumento na bancada religiosa pode tornar ainda mais tensa a discussão sobre temas como a descriminalização do aborto, a união civil entre pessoas do mesmo sexo e a retirada de símbolos religiosos de locais públicos, propostas que estão em análise no Congresso. Deputados de diferentes crenças analisam o peso da religião na política. Para alguns, a mistura é perigosa. Para outros, é legítimo levar em conta princípios religiosos na hora de fazer leis. O Estado de Direito e o Estado Democrático também não podem fugir a essas discussões. As pessoas querem saber sua opinião sobre aborto, sobre religiosidade. Acho que isso também é um direito das pessoas. O eleitor, além de levar em conta a biografia dos candidatos, as propostas dos candidatos, levar em conta também que valores, que princípios os candidatos consideram ao longo da vida e não apenas na campanha política. Acho que isso agrega valor. Nós temos que ser ecumênicos e ter uma postura laica no exercício da função pública. A mudança de governo reabriu a discussão sobre a possibilidade de aprovação de reformas constitucionais defendidas por alguns, mas criticadas por outros. Uma delas é a reforma da Previdência. Especialistas defendem a necessidade de alterar as regras atuais para garantir a viabilidade econômica da Previdência no futuro. Ainda não existe uma proposta fechada de reforma da Previdência, mas vários projetos que tratam do assunto estão em análise aqui na Câmara. É o que mostra a repórter Mariana Prichitsky. Aposentado há 16 anos, Almir Rodrigues viu o dinheiro que recebe a cada mês diminuir com o passar do tempo. Aposentei com 5 salários mínimos e meio e mais alguma coisinha. E hoje eu estou recebendo 3 salários mínimos e mais um pouquinho. A reclamação de Almir é comum entre os trabalhadores que se aposentaram com mais de um salário mínimo. O problema é que, ao longo dos anos, o reajuste das aposentadorias tem sido inferior ao aumento do mínimo. Um projeto que está pronto para votação aqui no plenário da Câmara garante ao aposentado o mesmo número de salários mínimos a que tinha direito no momento da concessão do benefício. Cálculos do governo apontam que esse projeto teria um impacto de cerca de 85 bilhões de reais. Para especialistas, é preciso agora justamente o oposto, cortar gastos. A nação brasileira tem o dever de rever essa estrutura de benefícios e formação de valor para que essas contas não se tornem impagáveis. Veja o que está acontecendo conosco. Nós estamos envelhecendo e muito rapidamente. Ou seja, haverá um conjunto grande de pessoas beneficiárias que terão que ser sustentadas por uma população trabalhadora que encolhe. Hoje o brasileiro pode se aposentar por idade ou tempo de contribuição. Para evitar a aposentadoria precoce, foi criado um mecanismo, o fator previdenciário, que reduz os benefícios de quem se aposenta cedo. Na Câmara, está em análise um projeto que altera o cálculo da aposentadoria para diminuir os prejuízos de quem começa a trabalhar muito jovem. Pela lei atual, a pessoa quer garantir o valor integral, ela pode garantir, mas aí tem que trabalhar um período muito longo a mais e contribuir um período muito longo a mais. Na nossa proposta, negociada com o governo, a gente reduziria esse tempo de contribuição adicional para garantir o valor integral da aposentadoria. Na contramão desta proposta está a possibilidade de ser fixada uma idade mínima para que o brasileiro possa se aposentar, seja qual for o tempo de contribuição. Nós somos dos poucos países do mundo, e com nosso potencial nenhum, que onde ainda é possível se aposentar por tempo de serviço. Nós estamos vendo na Europa, há um grande debate em torno disso. O Brasil é possível a pessoa se aposentar com 50 anos. A mulher, em média, se aposenta com 51 anos no Brasil. Olha, eu sou contra a idade mínima. Eu acho que nós temos no Brasil um sistema de tempo de contribuição que ele é razoável exatamente porque o INSS atende principalmente os trabalhadores de baixa renda, muitos que não conseguem trabalhar continuamente por toda a vida. Se nós estabelecemos uma idade mínima, nós vamos condenar vários trabalhadores a dificilmente alcançar a aposentadoria
e, principalmente, não ter aquela renda no momento que eles mais precisam. Mudanças também podem ocorrer na previdência dos servidores públicos. Em média, os aposentados do serviço público recebem mais do que os do INSS, mas também pagam contribuições mais altas. Desde 2007, está em análise na Câmara o projeto que cria o regime de previdência complementar para os servidores públicos, que passariam a receber da Previdência o mesmo teto do INSS. Mas, em fase mais adiantada de discussão, está uma proposta que pode causar prejuízo ao regime. A que estabelece o fim da contribuição dos inativos, valor pago pelos servidores que já estão aposentados. Historicamente, não existe lógica em você pagar a contribuição previdenciária já estando aposentado, sem direito a um outro benefício. Já está pronto para ser votado em plenário uma PEC que acabe com a contribuição previdenciária dos servidores inativos. Mudanças nas regras da Previdência são consideradas delicadas porque envolvem muita gente, aposentados e trabalhadores em geral. Na França, a reforma que prevê, entre outros pontos, o aumento da idade mínima para aposentadoria levou o país a uma greve geral. No Brasil, também deve haver resistência. Eu acho que é possível, desde que a presidente, no primeiro ano de governo, que é o momento em que a pessoa tem mais força, ela coloque esse tema na pauta. O parlamento existe permanentemente para isso, ficar atento para verificar se chegou a hora de mudar o critério. No momento, eu não vejo razão para isso. Quando o assunto é previdência, parece haver pelo menos um consenso. É preciso cuidar do sistema para garantir a aposentadoria de jovens como Joelma, que ainda tem pela frente muitos anos de trabalho. A gente escuta falar direto de que pode estar tendo um rombo aí na Previdência, essas coisas todas. Então, medo eu tenho de acabar um dia sem poder me aposentar. Daqui a pouco, no Panorama Especial, adoção por famílias homoafetivas, aquelas formadas por 2 homens ou 2 mulheres. A reportagem especial mostra que as poucas decisões que beneficiam esses casais vêm da Justiça, que analisa caso a caso. Reveja também as homenagens aos centenários de Raquel de Queiroz e Joaquim Nabuco. Já já, é só um instante.